Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindas e bem-vindas ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu acho que assombra muito mais as mulheres do que os homens. Não que os homens não façam isso, mas eu acho que tem uma tendência muito maior de acontecer no sexo feminino, que é o fato da mulher viver muito mais a vida e os planos do marido ou do namorado quando ela está dentro de um relacionamento. Eu falo isso com propriedade porque eu já namorei 3 vezes e nessas 3 vezes eu seguia esse padrão, que é basicamente você tem a sua personalidade ali formada, seus gostos, seu jeito, e aí você se molda para caber dentro daquele relacionamento, para se tornar uma pessoa mais amada, teoricamente, né? Aos 15 anos eu comecei a namorar, eu não tinha muita maturidade emocional, então eu não me cobro tanto desse relacionamento, porque eu acho que 15 anos nem é uma idade para se namorar, porque... Enfim, gente, porque são 15 anos de idade, né? Você não tem o seu eu formado ainda, suas opiniões e tudo mais, então, tipo, a chance de dar merda ou de você sair extremamente traumatizada é muito grande. Mas os meus 3 relacionamentos eu acabei fazendo isso, me anulei muito, né? Como mulher, como pessoa, e minha personalidade também. Eu me perdi completamente. E aí, o que eu quero dizer é que a gente tem muito essa tendência de começar a namorar e se afastar das nossas amigas e se afastar da nossa família e ficar muito mais perto da família do seu namorado e fazer muito mais os planos que ele tem em mente e tudo mais e viver o mundo dele. Eu achava que esse era o caminho, que isso era o certo, que a pessoa ia me amar muito mais se eu fizesse isso, se eu deixasse de sair com as minhas amigas, se eu vivesse muito mais na casa dele e com a família dele, fazendo as coisas com ele e tudo mais. Só que os meus 3 últimos relacionamentos me ensinou que não é nada disso e você tem que fazer quase ao contrário. É o que eu falo, né? Tipo, quando o cara começa a namorar com você, ele se apaixonou pela pessoa que você mostrou pra ele, pelos hobbies que você tinha, pela vida que você tinha e tudo mais. E aí, quando você para de fazer isso, quando você para de fazer as coisas que tornam você perde a sua identidade. Você se perde de si mesma. Então, tipo, como que a gente pode achar que ficar com outro o tempo todo e fazer as coisas com ele o tempo todo e deixar de fazer suas coisas pra fazer a dele é uma forma dele gostar mais de você, sendo que você está deixando de ser você, porque você não faz mais as coisas que você gosta e você não tem mais a sua personalidade, que foi o que fez com que esse cara gostasse de você. Vocês estão conseguindo me entender? Se eu fizer tudo com ele, pra esse relacionamento, vai fazer com que ele me ame mais, ou que ele goste mais de mim. Só que, gente, não é isso que acontece, é totalmente ao contrário. Depois desses meus 3 relacionamentos, eu acabei ficando, tipo, quase 5 anos sozinha, solteira. E aí eu entrei em outro relacionamento no ano passado, e aí eu comecei a perceber alguns padrões antigos que eu fazia nos meus antigos relacionamentos. Graças a Deus eu tive a consciência de entender que esses padrões não eram os padrões legais pra ter um relacionamento legal. Eu trazia muito isso pra Ana, eu falava, Ana, eu tô fazendo literalmente as mesmas coisas que eu fazia nos meus antigos relacionamentos, isso não vai dar certo, isso vai dar ruim, eu sei que esse não é esse caminho. Obviamente, a gente começou a trabalhar muito com a minha autoconfiança e com uma questão de preservar a minha individualidade. Porque eu falava pra ela, eu não quero estar em um relacionamento e me perder de mim mesma novamente. Eu quero estar em relacionamento e continuar fazendo as coisas que eu gosto, continuar dando o melhor de mim no meu trabalho. Porque eu tinha uma tendência muito grande de quando eu começava a namorar, quando eu começava a me envolver com alguém, eu ficava extremamente viciada em celular, em mandar mensagem, responder e falar com a pessoa. Isso automaticamente me desmotivava ou fazia com que eu não ia tão bem no meu trabalho. As coisas viravam uma bola de neve, sabe? Eu já começava a me sentir mal, a energia já não estava tão boa. E levando isso pra ela falou assim, vamos trabalhar em cima disso. Então uma das coisas que eu trabalhei, que eu vou compartilhar com vocês, né? Estou compartilhando com vocês, a questão da sua individualidade e você cuidar disso, você cultivar isso. Eu não tô falando pra você se tornar uma pessoa egoísta dentro de um relacionamento. Não é isso. Mas eu tô falando pra você continuar sendo você. Continuar fazendo as coisas que você faria se você estivesse solteira. Não estou falando de ficar com outras pessoas. Mas continuar com a sua rotina. E uma das coisas que eu tinha muita mania de fazer era me distanciar da minha família. Eu tinha o hábito de ficar todos os finais de semana na casa da pessoa e automaticamente me afastava da minha, porque eu não almoçava mais com a minha família, com meu pai, com a minha avó, com as minhas primas e tudo mais. E ficava vivendo somente as festas, os churrascos, as coisas do cara, né? E uma coisa que nesse relacionamento eu não faço mais, eu coloco sim como prioridade, é ficar perto da minha família também, né?
fazer as coisas com a minha família sem necessariamente ele estar perto de mim. Porque eu já fazia isso antes e porque, enfim, tem assuntos que é só com a minha prima, tem assuntos que é só com a minha avó e tudo mais. E eu acho que um ponto importante é esse, você não se afastar da sua família e não fazer do seu relacionamento sua vida, entendeu? Outro ponto que a gente vem trabalhando muito, mas que eu já melhorei muito, é a questão da pessoa sair e viajar, sei lá, com os amigos dela, fazer algo sem você. Eu entendo que tem lugares e lugares que não cabe mais uma pessoa que está dentro de um relacionamento sério, né? Tem lugares que a gente sabe o que vai acontecer ali, o que as pessoas estão buscando quando elas estão naquele ambiente, quando elas estão naquele lugar. Mas eu digo assim, cara, de você pegar e você sair com suas amigas pra um lugar X, sair pra almoçar, sair pra um barzinho, não tô falando de balada, porque balada, não sou muito rápida desse negócio do seu namorado, do meu namorado ir pra balada, enfim. Mas até eu ir num barzinho, até sair pra se encontrar com os moleques nos meus antigos relacionamentos, era um puta de um problema pra mim, e eu já falava, eu vou terminar. Pra mim não dá desse jeito, eu não quero isso e tudo mais. E a minha psicóloga vem falando, Bia, o relacionamento saudável funciona dessa forma. Você é um indivíduo, você tem uma vida. Seu namorado tem outra vida e ele é um outro indivíduo. E aí vocês dois, cada um tem a sua vida e dentro do relacionamento vocês têm uma vida junto. Ou seja, são 3 vidas acontecendo simultaneamente dentro desse relacionamento. E cada um precisa ter a sua individualidade. Porque isso mantém um relacionamento extremamente saudável. Porque é uma coisa natural. A pessoa ter amigos e a pessoa sair com os amigos dela. Ter os assuntos com os amigos dela. E a mesma coisa você com as suas amigas. E tipo assim, isso não entrava na minha cabeça. Porque meus antigos relacionamentos era só desconfiança e traição e mentiras e tudo mais. Então, tipo assim, ele falar que ele ia pra algum lugar com os amigos já acarretava o quê? Porra, vai me trair, vai acontecer alguma coisa. Por mais que eu proibisse, né, que eu achava que isso ia mudar alguma coisa, o fato deles serem um canalhas e tudo mais, me desgastava muito emocionalmente, fisicamente. No fim das contas, não adiantava de nada. Então, eu acho que, tipo assim, se a pessoa quiser fazer algo de má fé com você, ela vai fazer independente. Sei que pra quem tem questões com segurança, né, com autoestima e tudo mais, a gente pensa em muitas coisas, tipo assim, meu Deus, mas num bar vai ter várias mulheres bonitas, vai estar todo mundo arrumado, mas eu acho que se a pessoa que é adulta, que você está se relacionando, não tem o discernimento de falar assim, eu tenho um relacionamento muito legal e, tipo, pra trocar por algo super momentâneo, porque a pessoa nem conhece essa pessoa, então, tipo, não é algo profundo, tá ligado? Vai ser uma coisa passageira. Se a pessoa pensa dessa forma, tipo, vale a pena? Não, a pessoa nem pra você estar em um relacionamento. Então ela já vai estar te poupando, mostrando que ele ou ela é um cara super idiota. Aí vai te poupar tempo. Você já vai conseguir sair desse relacionamento. Porque imagina, você fica 10, 15, 20 anos com um cara. Por o cara ser um cuzão lá na frente. Tipo, é melhor que ele seja logo no começo, porque aí você não perde o seu tempo. Entendeu? Então uma das coisas que eu venho praticando muito, né, é essa questão de, tipo, deixar o outro fazer as coisas dele sozinho. E eu achava, eu tinha essa coisa de, tipo, sinônimo de amor é você ficar o tempo todo com o outro e você fazer as coisas juntos. E, tipo assim, não é isso. Eu acho que amor é muito mais de, tipo assim, você estar em um lugar com várias pessoas bonitas, pessoas de etnia diferente, enfim. E ainda assim, você pensar na pessoa que você escolheu pra estar do seu lado e falar assim, mano, a escolha que eu fiz é essa. Então, acho que a gente prova a lealdade do outro exatamente nesses momentos. É muito fácil você ser leal quando você não sai, quando você é uma pessoa caseira, quando você é uma pessoa, enfim. É muito fácil você ser leal nessas circunstâncias. Mas e quando você está longe, sabe? Quando você não tá perto dessa pessoa, quem que você é? Então, eu acho que trabalhar essa questão de, tipo, você manter os seus programas com a sua família, com as suas amigas, sabe? E não largar isso de mão, porque isso faz bem. Mano, às vezes você sai, aí você volta, aí você tem vários assuntos pra conversar, coisas diferentes, que, mano, se vocês dois ficassem em casa, um olhando pra cara do outro sempre, o que vocês iam ter de novo, de diferente pra discutir, pra conversar? Ia se tornar uma coisa totalmente monótona. Então, eu acho que um dos pontos para você manter sua individualidade é isso. O seu trabalho, eu acho que você precisa se sentir extremamente motivado e útil no seu trabalho.
Porque eu acho que quando a gente não tá bem na questão de grana, financeiro, na questão do profissional, acho que a gente se sente muito inseguro. E eu acho que quando você tá dessa forma, você acaba depositando muito das suas inseguranças, da sua insatisfação no outro. E isso vai causando muitas coisas. Então, eu acho que manter a sua vida profissional, você continuar focado nos seus projetos, no seu autodesenvolvimento, eu acho que isso faz muito que o seu relacionamento dê certo e seu relacionamento flua. E na questão financeira, eu não digo tipo assim, nossa, eu preciso estar ganhando muito bem, preciso estar muito bem pra estar em um relacionamento, mas eu acho que você precisa ter uma segurança, uma reserva de emergência e tudo mais, pra você não se sentir 100% dependente do outro, porque a partir do momento que você se sente 100% dependente do outro, acho que você não consegue ser você mesmo, acho que você se sente um pouco reprimido, sabe? Porque você depende do outro. Acho que você tem que ter, sim, a sua área financeira e sua área profissional separada, individualizada, e cuidar disso e não largar de mão quando você entra em um relacionamento, porque é isso que vai te dar satisfação. O sentimento de realização, sabe? De se sentir útil, de se sentir inteligente. E isso, com certeza, vai refletir no seu relacionamento. Outra coisa que eu estava fazendo quando eu comecei a namorar, e eu larguei um pouco de mão, era a academia. Eu acho que a gente tem um pouco essa tendência de, tipo assim, eu já tenho uma pessoa que gosta de mim e a gente dá uma relaxada. Quando eu comecei a namorar, eu fiz isso e eu engordei uns 5 quilos. Isso se tornou uma coisa tão incômoda pra mim, isso começou a respingar tanto no meu relacionamento que eu falei assim, eu preciso mudar e eu preciso voltar a ser a pessoa que eu era. Larguei de mão, nossa, ia tipo uma vez a cada 2 semanas pra academia, parei de correr. Isso vai te deixando mais insegura, né? Isso não tem como a gente falar que não. E eu falei, cara, preciso voltar. E aí eu voltei. Tem 2 semanas que eu não vou direito, mas é por uma questão do trabalho. Então, tipo assim, eu estou muito focada no meu trabalho, nos meus projetos. Então, não é uma coisa que é porque eu tô sendo extremamente preguiçosa. Mas o que eu queria falar pra vocês é isso, gente. Financeiro, acadêmico, sua família, seus amigos. Eu acho que a gente tem que preservar isso estando em um relacionamento ou não estando. Mas quando você está em um relacionamento, eu acho que mais ainda. Porque essas pessoas vão lembrar você de quem é você, né? De quem que é a Bia, além do relacionamento dela, tipo, acho que tem que ser só uma parte, né, da sua vida, acho que não tem que ser o todo. Isso é uma vida extremamente saudável e equilibrada, acho que é dessa forma que tem que ser. Eu queria deixar esse recado pra vocês sobre isso. Cultivem a individualidade de vocês. Tem que ter um jogo de cintura, sim, quando você tá em um relacionamento com outra pessoa. Mas eu acho que você tem que ter as suas coisinhas pessoais também. Fazer as suas coisas sozinha. Preservar isso. Antigamente eu achava que o fato do outro, dele querer fazer as coisas sem mim, é porque ele não gostava de mim, é porque ele não me amasse de verdade e tal. Mas a gente precisa do nosso momento com a gente mesma. E hoje eu sou essa pessoa que precisa de um tempo sozinha, que precisa de um tempo só pra mim, que precisa de um tempo pra fazer os meus vídeos no YouTube, pra ficar só com o meu cachorro, pra focar nas minhas coisas. E isso não significa que eu goste menos do outro. E o fato do outro entender isso, que eu preciso e que tá tudo bem eu ter um momento sozinha, isso faz com que eu admire mais ele e ame mais ele, porque eu falo, é realmente uma pessoa madura, sabe? Entender que a pessoa, além de mim, ela é uma outra pessoa. Relacionamentos maduros, relacionamento com pessoas adultas, tem que funcionar dessa forma. Tem que ser essa dinâmica. Porque eu acredito fielmente nisso, que é isso que faz um relacionamento durar e permanecer. E é isso, gente. Não quero me estender muito. Tive críticas do meu último vídeo, que ele estava muito longo, tá? Eu tento ser o mais assertiva possível, mas às vezes realmente minha cabeça vai longe. Mas é isso, não deixem de se inscrever aqui no canal, não deixem de deixar o like aqui embaixo. Me falem se vocês gostam desse tipo de conteúdo, desse tipo de linguajar, né? Enfim. E é isso, um beijo e até a próxima.